Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Leon Zurk. E eu, Ritinha Zurk. Este é o Entre Mundos. O que se trata o Entre Mundos, Ritinha Zurk? Teoria da conspiração, bruxarias, OVNIs, ufologia, ciências, mistérios do mundo. E para começar o nosso novo programa do Entre Mundos, vamos falar sobre... Vamos começar com o efeito Mandela. Efeito Mandela. O que é o efeito Mandela? Por incrível que pareça, não é o efeito que o funk causa nas pessoas. É o efeito Mandela, que é um fenômeno onde várias pessoas compartilham falsas memórias de eventos ou fatos. Esse nome foi popularizado quando muitos acreditavam que Nelson Mandela tinha morrido em 1980, na década de 1980, na prisão. Mas ele foi morrer somente em 2013. E ele foi solto depois disso. Exatamente, não. Depois de 1980. É. Aí, só que assim, milhões de pessoas juram de pé junto que ele morreu em 1980. Exatamente, e daí o termo se popularizou por causa disso, e aí a gente chama de efeito Mandela essa memória falsa coletiva que as pessoas têm de algum evento ou alguma questão em si. Mas também muitos teóricos dizem que pode ser colapso de dimensões paralelas, sabe? Que às vezes você muda de uma dimensão para outra e daí na sua dimensão aquilo aconteceu e na dimensão que você tá agora é diferente. Exatamente. E o nosso Entre Mundos a gente vai falar sobre temas assim. Exato. E eu acho que pode ser um pouco dos dois. Então, veremos aqui alguns exemplos sobre efeito Mandela que são amplamente conhecidos. O primeiro, óbvio, é sobre a morte do Mandela. Que as pessoas acham que ele morreu na década de 80, mas ele morreu em 2013. Muita gente lembra dele na Copa do Mundo da África. Sim. Ele lá com a Shakira. Dançando Waka Waka. Exatamente, ele fez parte da coreografia, ele ajudou na coreografia, inclusive. Sim, e é isso. O segundo exemplo de efeito Mandela é o Luke, I am your father, que é uma frase que não existe no Star Wars. O Darth Vader não fala isso. O Darth Vader fala, no bitch, I am your father. Entendeu? E o terceiro? Pikachu com rabo preto, com a ponta do rabo preto. Algumas pessoas lembram do Pikachu com a ponta do rabo preto, mas ele tem um rabo totalmente amarelo. Exatamente. E nós dois, doidos, sempre achamos que ele tinha uma ponta de rabo preto. Sim, e sabe por que também? Eu tenho 3 Pikachus aqui em casa, e os 3 têm o rabo preto. E como que no desenho não tem? Na verdade, um deles é levemente amarroado. É verdade, verdade. Falei uma coisa que é verdade. É verdade. Você falou uma coisa que é verdade mesmo. Então, assim, eu acho que os meus brinquedos da China são mais reais do que essa história de que o Pikachu não tem a ponta do rabo preto. É, exatamente. Número 4. O logotipo da Ford. Muitas pessoas não lembram que o logotipo da Ford tem uma pequena curva na letra F. Exatamente, parece um macarrãozinho assim. É. E existe isso no mundo real, você acredita? Eu não acredito. Aí quando você vai lá no Google e procura, você vê que é verdade. É verdade. Ou não. Se pesquisar no Google, você vai ver as duas. Quando nós fomos pesquisar sobre essa teoria, a gente viu uma foto lá que estava escrita de 2 formas, com a curvinha e sem a curvinha. Exatamente. Qual que é a verdadeira? E aí? Número 5. O desaparecimento da cauda do George o Curioso, ou Curious George, que é o macaquinho George. Ele não tem rabo, mas todo mundo acha que ele tem. E eu nem sei quem é ele. Número 6. Monóculo do Monopoly Man. Muitos acham que o personagem do jogo, Monopoly, usa um monóculo, mas ele nunca usou. Não mesmo. Como ele disse, ele é muito rico para usar um monóculo. Ele faz transplante de retina. Também. Número 7. We Are the Champions, do Queen. Muitas pessoas acham que a parte Of the World faz parte da música original e não faz. O Freddie Mercury só cantou essa parte em algumas apresentações ao vivo que foram popularizadas. Sim. Número 8. C3PO todo dourado. Muitos se lembram do robô C3PO de Star Wars como inteiramente dourado, mas ele sempre teve uma perna prateada. Eu não sou capaz de opinar porque eu nunca assisti Star Wars, então pra mim, tanto faz. Pois é. Número 9. Logotipo da Coca-Cola. Algumas pessoas acham que o logo da Coca-Cola tem um traço no meio, né, o hífen, isso. E não existe isso na vida real. Porque senão ia ficar alô de Iabo. De ponta cabeça. Então, número 10, Kit Kat.
A mesma história da Coca-Cola. Todos acham que a Kit Kat tem um hífen. Lembram da palavra, do nome Kit Kat com hífen, mas também nunca teve. O pessoal tem mania de colocar hífen no meio das palavras, Pois né? E não existe. Agora, essa teoria, mano, essa daí, quando eu fiquei chocada. Nós ficamos chocados, porque eu fiquei meia hora olhando pra tela quando a gente viu a foto de uma coisa, mano. Que é a décima primeira primeira teoria. Os Flintstones ou os Flintstones? Porque o que acontece, pessoal? Muita gente acha, como nós, que se chamava Flintstones, mas tem um T aí após o N. Então é Flintstones. Eu fiquei chocada. Quando a gente leu isso, na hora a gente entrou no Google. E foi exatamente assim, tem um T ali no meio e a gente nunca percebeu. Pois é. É Flintstones, não é Flintstones. Número 12. O logotipo da Volkswagen. Muitas pessoas não se lembram da pequena separação entre o V e o W no logotipo da Volkswagen, achando que sempre foram unidos. Pois é. Mas não, ele tem uma separaçãozinha assim. Eu lembro deles sempre unidos. Eu lembro deles separados, mas é que eles estão juntinhos, a pessoa não presta atenção, mas... Né? Exato. 13º. Mona Lisa sorrindo. Tem algumas pessoas que acham que a Mona Lisa era mais séria antes e aí com o passar do tempo ela começou a dar uma sorridinha. Eu tenho uma teoria. Eu também tenho. Eu acho que é porque, como agora todo mundo visita muito o Museu do Louvre para conhecer o famoso quadro da Mona Lisa, eu acho que de tantas pessoas tirarem foto e fazer selfie, ela começou a sorrir para sair na foto sorrindo. A minha é mais científica. Eu ia falar que talvez quando fossem fazer restauração tivessem erguido um pouquinho os labinhos dela. Pode ser. Uma leve, né, cirurgia. Um fio de sustentação. Exatamente, um fio que vai passando os anos, a pele vai caindo, talvez. Pode ser também. 14º. Sex and the City. Ou Sex in the City. Muitas pessoas se confundem porque acham que o nome da série é Sex in the City. Mas o correto é Sex and the City. Então não é sexo na cidade, é sexo e cidade. Entendeu? Aqui é São José. Cidade inteligente. 15º. O homem da capa de monociclo na lua dos filmes Pixar. Algumas pessoas lembram do famoso logo da Pixar com uma figura de monociclo na lua, mas isso nunca existiu. Eu falei pra ele que eu acho que as pessoas confundiram com o ET. Mas lá é um biciclo. Quando o menininho voa de avião não, de bicicleta com o ET lá na Noite das Bruxas, lá no Halloween. De avião. Lá no Halloween. Mas tem gente que acha... na verdade, a única coisa que eu lembro... A única lembrança que eu tenho da Pixar é a lampadinha dando uma sentada. A lampadinha lá. Não lembro da Pixar antes disso, então cada um lembra de uma coisa. Pois é, 16º, esse pegou a gente, porque tem muita gente que fala de coisas muito específicas sobre isso, que é Sinbad em um filme de gênio chamado Shazam. Tô até chorando já, olha. Muitos juram que o ator e comediante Sinbad estrelou um filme chamado Shazam sobre um gênio, mas esse filme nunca existiu. E aí tem um outro cara que é o... Esqueci o nome. É o Magic. Não é Magic. Não é o Shaquille O'Neal também. Não é o Shaquille O'Neal? Eu acho que é o Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Acho que é. Não que lembro fez agora. um Nossa, filme... eu assisti o filme e esqueci o nome dele. Mas era um ex-jogador de basquete que fez um filme que ele fez um gênio da lâmpada lá. E chamava... Como o nome do outro filme? Não era Shazam. Era alguma coisa semelhante aí com Shazam. E aí muita gente lembra de cenas muito específicas desse filme do Sinbad que nunca existiu e tal. E até aproveitando isso, depois de muitos anos, você até pode achar na internet, né, uma cena e falar... Muita gente falando que é a cena do filme que nunca existiu. Mas na verdade é o Sinbad que aproveitou todo esse efeito Mandela aí que aconteceu pra fazer um vídeo de 1º de abril lá, onde ele trouxe muitas coisas de efeito Mandela. Sim, alguns deles que a gente acabou de falar aqui, do rabo do macaco, do monóculo, Kit Kat, muitas coisas assim ele colocou nesse pequeno vídeo que ele fez, mas foi um vídeo que ele... Se você assistir, se você procurar na internet, você vai achar esse vídeo. E você vai pensar, nossa, esse vídeo parece ser tão antigo, porque ele fez de um jeito que dá a impressão que foi filmado na década de 20. Não, mentira. 40, vai. Década de 40, 50, por aí. Ou, não? 60? 80. 70? 80, tá bom. Porque as imagens parecem ser bem antigas mesmo, mas foi o jeito que ele fez lá para chamar a atenção, que deu certo, mas não existe esse filme com ele nunca fez. Os próprios filhos dele já falaram isso em entrevista, que ele nunca fez esse filme. Então é isso. Exatamente. E agora vamos falar da 17ª.
que é Fruit Loops ou Fruit Loops. Tem muita gente que se lembra de chamar Fruit Loops de fruta, né? Fruit. Loops. Mas é Fruit. F-R-O-O-T-S. É Fruit. Fruit Loops. Eu, pessoalmente, eu achava que era Fruit mesmo. Nunca comprei esse cereal, mas eu lembro que existia esse cereal, que ele é todo colorido, era uma argolinha assim, toda coloridinha, parecia balinha colorida assim e tal. E pra mim, na minha cabeça, também era Fruit, mas não é Fruit. Exatamente. 18º. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse com Peste. Algumas pessoas se lembram de Peste ser um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, no livro de Apocalipse da Bíblia, e não existe isso. Mencionam conquista ao invés de peste. Eu já li Apocalipse e eu tinha isso na minha cabeça também, que Peste era um dos cavaleiros, mas não é. 19º. Café, 3 corações ou 3 corações. Algumas pessoas juram que a marca de café era escrita com acento, mas sempre foi 3 corações sem acento. Sem acento no 3, tá? No corações tem. É no 3 que não tem. E eu também fiquei nessa porque eu nunca prestei atenção nisso e na minha cabeça 3 tinha coração. Tinha acento. 3 tinha coração, eu acho. 3 pessoas têm coração. Eu também achei que tivesse acento porque você pensa no correto, né? Não, exatamente. Não, mas enfim. Tudo bem. Número 20, isso daqui eu achei meio assim, e esse eu posso afirmar que não é verdade, porque quando eu era cresceu, né? Eu cresci com isso, que é House Preto ser o nome oficial do House Preto. E não é. Nunca nem foi. Nunca foi. O House chamava House Extra Forte. É isso? É isso. Exatamente. House Extra Forte. Que era da embalagem preta, mas popularizou como House Preto porque a cor da embalagem, era preta. E ele cresceu chupando essa bala porque a minha mãe chupava muito essa bala e ele gostava de chupar a bala da minha mãe. E pronto, ele sabe que era House Extra Forte. Exatamente. Não existe isso de falar House Preto. A gente fala House Preto, na verdade. Mas não é o nome oficial do House, gente. Por favor. E aí o meu House favorito é de cereja. Da minha avó era de uva verde. 21º. Quem matou Odete Roitman? Muitos acham que essa frase foi dita diversas vezes na novela Vale Tudo, mas o bordão se popularizou mais na boca do público do que na trama da novela. Isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. Todo mundo queria saber quem matou Odete Roitman. Na novela original, quem matou Odete Roitman foi o personagem da Cássia Kiss. Nessa nova versão que vão fazer, não tenho nem ideia quem vai ser a assassina da Odete Roitman. Quem viver é a escritora. Ela vai mudar, com certeza. O escritor. Com certeza ela vai mudar, porque quem já assistiu a original vai saber quem foi a personagem. Então, nessa vez, ela provavelmente vai mudar. Ou não. 22º. Essa eu achei sensacional, porque é tão... é tão besta que é sensacional. Cheetos com ou sem o H no nome. Algumas pessoas se lembram de Cheetos sem H. Gente, se fosse Cheetos sem H, seria Citos. Ou é italiano, né? Não faz sentido. Mas mesmo assim, gente, não faz sentido. Citos. Mas o nome sempre foi com H. Inclusive aqui no Brasil. Exatamente. Ai, meu Deus. 23º. A morte de Belchior. Esse daí só tem mais local de fala. Algumas pessoas se lembram de boatos antigos sobre a morte de Belchior antes de 2017, quando ele realmente faleceu. Então, o que eu me lembro é que Belchior estava devendo o último fiozinho de cabelo dele. E aí ele pegou, fez uma mala junto com a mulher dele e desapareceu. Houve quem dissesse que ele tinha sido abduzido com a mulher dele, que ele desapareceu no mundo, ninguém sabia do paradeiro dele, nem dele nem da mulher dele. Anos depois, não lembro quanto tempo, ele foi uma pessoa viajando, passeando numa cidade do interior, nem sei de onde, aí do Brasil, encontrou com ele num hotel. Ele estava morando nesse hotel. E aí, como ele percebeu que descobriram onde ele estava, ele foi embora do hotel e ficou devendo pro hotel também. E não, ele não morreu antes de 2017, ele morreu em 2017 mesmo. Então, assim, o pessoal achou, né? Mas ele sumiu só. Exato. 24º. Eu sou o rei do mundo no Titanic. Eu fui tapeado nessa. Alguns brasileiros lembram do personagem Jack gritando "Eu sou o rei do mundo" em português, na versão dublada do filme Titanic. Mas ele grita eu sou o rei do mundo" em inglês, mesmo na versão dublada. Pera, eu vou ler de novo. Mas assim, ele não fala "eu sou o rei do mundo" dublado, ele fala "I am the king of the world". Entendeu agora? Sim. Mas fala que na versão dublada... Ele fala em inglês também. Tá. That's what they are saying. Enfim, é isso. 25º. Essa eu achei que é a mesma coisa do Citos. Ai, nossa. Gente,
Interpretação. Meu Deus. A marca Doriana com 2 R. Gente, se fosse com 2 R's, seria Doriana. Doriana. Oh, Nana, what's your name? Tem dias que você acorda meio assim, que nem a Rihanna. Alguns brasileiros acreditam que a marca da margarina era escrita com 2 R's, como Doriana, mas sempre foi Doriana. Pelo amor de Deus, gente. Não. Ai, meu Deus. 26º. Cocada Baiana era um personagem da Turma da Mônica. Algumas pessoas se lembram de um personagem chamado Cocada Baiana na Turma da Mônica, mas esse personagem nunca existiu. Provavelmente é uma confusão com outra personagem, que é a Rosinha. Que também não faz sentido. Se a personagem chama Rosinha, o que tem a ver com a cocada baiana? Ela vendia a cocada baiana? Não entendi essa confusão dos personagens, Ai, mas achei enfim. péssimo. 25ª. Cachaça... 27ª. 27ª, desculpa. Cachaça 51 já foi chamada de a boa ideia. Muitos acreditam que o slogan da Cachaça 51 sempre foi a boa ideia, mas o correto é a nossa ideia é 51. Então, só que eu lembro, até hoje o pessoal fala 51, uma boa ideia. Então, assim, essa daí tá. Deixa pra lá. Pois é. 28ª, o cachorrinho mascote da COFAP era um Xoxixinha, que é um Dachshund. Salsichinha. Muitas pessoas juram que o cachorrinho mascote da COFAP era da raça Dachshund, salsichinha. Dachshund. É isso aí que ele falou. Mas ele era um Basset Hound. Não sei. Não sei o que é um Basset Hound. Não sei o que é Basset Hound. Eu sei o seguinte, que era um salsichinha e pronto. Ele era compridinho. Não sei qual a diferença do Basset Hound com o Dachshund. Um é alemão e o outro não é. Não, o outro é francês. Então, um é alemão e o outro é francês. 29º eu achei sensacional. A música Lua de Cristal, da Xuxa. Prestem atenção nesse efeito Mandela. Era música tema de Rainha da Sucata. Tem muita gente que acha que era, mas a música nem fez parte da trilha sonora. Nem fazia parte da trilha sonora, gente, a música da Xuxa. E o pessoal achava que a música tocava no Rainha. Ai, meu Deus do céu. Enfim. 30º. O logotipo antigo do Big Brother Brasil tinha câmera dourada. Alguns acreditam que o logotipo inicial do Big Brother incluía uma câmera dourada, mas a cor sempre foi prateada ou azul. Eu nunca prestei atenção nessa câmera, então não sei que cor que ela é. Nem eu. E agora, pessoal, eu ia fazer só essas 30, só que essa aqui eu achei tão sensacional que eu quis compartilhar com vocês. Que é um bônus, tá? É um bônus. A música Se Ela Dança, Eu Danço. Vocês sabem, né? Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Adivinha quem? Tem gente que acha que quem canta a banda Fresno. Mano, eu fiquei imaginando quando eu vi isso. O Lucas cantando Se Ela Dança, Eu Danço. E dançando essa música. Eu fiquei imaginando. Pois é. Mas enfim, pra deixar claro pra vocês, é do MC Leozinho, tá? Isso. Não é da banda Fresno. Não é da banda da Fresno. MC Leozinho que canta ela. Ai, gente, se ela dança. Imagina o Fresno cantando. Imagino, ia ficar bom. E é isso. É isso, pessoal. Esse é o efeito Mandela. Se vocês tiverem mais histórias e quiserem mandar pra gente, joga aqui no comentário. Se você curtiu, curte o nosso vídeo. Aperta. Por que você tá rindo? Se você curtiu, curte. Se você curtiu, clica aí no positivinho aí. Se não curtiu, clica também, não tem problema não. E se você conhecer mais alguns... Se você tem alguma história sua aí de efeito Mandela, manda pra nós. Tem um também da Torres Gêmeas, que tem gente que acha que tava passando o Dragon Ball Z, mas tava passando o Mickey. Verdade. Existe esse efeito Mandela mesmo. Pois é, e muitos outros. Viremos com mais histórias pra vocês. Ou não. Também. Muito obrigado pela sua companhia. E até mais.